Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje vamos falar sobre um tema muito discutido nas últimas semanas e ao longo de todos esses capítulos sobre o discurso de Vegapunk, a inundação do mundo e o verdadeiro propósito dos D nessa tempestade. Nós pesquisamos bastante e encontramos diversas teorias muito interessantes que reunimos e adicionamos aos nossos pensamentos e vocês vão ver em primeira mão tudo que nós descobrimos sobre os eventos finais da obra. Então se vocês gostam do nosso conteúdo, já considerem deixar o like e comentar aí embaixo, porque isso nos ajuda demais a divulgação do canal. E sem mais delongas, vamos mergulhar mais uma vez no universo de One Piece. O mundo está inundando, o que foi insinuado desde a saga de Water 7, mencionando que o Aqua Laguna atinge níveis mais altos a cada ano. Portanto, tem havido inundações desde sempre. O ano teve um reino inteiro submerso no fundo do mar, e após o incidente de Lulusia, o mundo está inundando novamente. Quem está fazendo isso? É claro que é o Imu. Ele explicitamente afirmou que queria usar a Mother Flame novamente, que é a contraparte no mundo real para a energia nuclear, que foi usada para destruir o reino de Lulusia. E como dito por Vegapunk, descobrimos que o mundo já foi muito mais baixo do que é agora, cerca de 200 metros mais baixo. De repente, muitas coisas começam a fazer sentido. Os comentários de Roger sobre estar muito cedo estão referenciando o fato de que o nível do mar ainda não subiu o suficiente para o que quer que os piratas Roger tenham encontrado em Laugh Tale, seja lá o que for que necessite do aumento do nível do mar. A história de capas do Enel sobre ele indo para a lua, de onde o povo do céu se originou em busca do Fairy Vert, finalmente pode ser conectada à história principal, já que as forças gravitacionais exercidas pela Lua, junto com a Terra e a Lua orbitando uma outra, são o que causam as marés, o aumento e a queda do nível do mar. Nós sabemos que o mundo iria inundar desde a época de Joy Boy, mas uma pergunta permanece: por que a Arca Noah foi confiada aos Homens Peixe? Homens Peixe que nunca precisariam de nenhum navio, afinal eles podem respirar debaixo d'água. Então, se não para eles usarem, então para quem? Para todas as outras raças. E para que serve uma arca se não for para resgatar pessoas? E como sempre foi sabido que Imu vinha destruindo lugares, os Homens Peixe construíram sua ilha diretamente debaixo de Mary Joa. Exatamente por essa razão, já que lá eles não podem ser destruídos por um ataque vindo de cima. A antiga arma Poseidon foi usada para controlar os reis dos mares e eles tinham sua própria profecia de que levariam Noah ao sol. Tudo estava lá o tempo todo. O sonho de Sanji de encontrar o All Blue parece ser o sonho menos possível dos membros da tripulação. O oceano está claramente dividido em 4, ou pelo menos 2 que são completamente desconectados por massas gigantescas de terra. É impossível encontrar um lugar que contenha livremente todos os ingredientes dos oceanos e todas as criaturas marinhas vivas de todos os oceanos, já que isso significa que todos os peixes têm pelo menos que atravessar a Red Line livremente para fazer daquele lugar um All Blue. Não podem ser apenas peixes errantes que se encontram nos outros Blues aqui e ali. Tem que ser um All Blue onde eles vivem permanentemente. Mas isso só seria possível com o fim da Red Line, mas isso também implicaria em uma nova inundação. Então a destruição da Red Line, além de ser o provável propósito de Luffy como herdeiro de Joy Boy, também terá influência direta no sonho de Sanji. O mundo de One Piece poderia ser um mundo oco, com 2 camadas de massa terrestres, as camadas superior e inferior. O mundo da camada superior seria equilibrado na Red Line, sendo essa estrutura o pilar que suporta o mundo na camada superior. Dessa forma, o mundo seria uma pequena esfera dentro de uma esfera maior, ambos os centros fixados no mesmo ponto. A esfera maior seria sustentada pela Red Line, que conecta as 2 esferas no eixo central. Isso também pode explicar por que o buraco de Enies Lobby e de Lulusia não se enche de forma alguma. Se o governo mundial começar a usar a Mother Flame com frequência, pode-se esperar que o próprio mundo comece a afundar, já que a Red Line não seria capaz de manter a pressão da camada superior. Isso também pode ser verificado devido aos terremotos frequentes. A camada superior pode estar entrando em colapso internamente. Isso também pode explicar a formação da Red Line, como se caso houvesse qualquer saída para a pressão, ela seria por esse ponto. A Red Line pode ter se formado como se comprimisse 2 meias esferas conectadas, as bordas conectadas das esferas se expandindo para fora. Isso também explicaria por que a Red Line é alta como ela é. Considere o mundo como 2 camadas e como se houvessem buracos na camada superior e água entre essas 2 camadas. Se empurrássemos a camada superior para dentro, a água entre elas sairia e as massas terrestres afundariam. Esse tema, embora complexo, já foi abordado no arco de Jaya por Mont Blanc Cricket, quando
ele estava explicando sobre o fenômeno da Knock Upstream. Se você observar a imagem no arco de Jaya e considerar que o mundo oco não está cheio d'água comparado à vastidão da câmara superior, o buraco é muito pequeno. Assim, a Terra Oca não estaria cheia de água como mostrado na imagem. Imagine se você empurrar um prato com buracos no topo em um recipiente com água e ar. Primeiro o ar sai, formando o que conhecemos como Knock Upstream, e depois vem a água. Isso também explicaria porque o Knock Upstream está ficando cada vez maior. Jaya está perto dos oceanos de Enies Lobby e, portanto, o fenômeno está começando por lá. Isso também explicaria o portão da justiça de Enies Lobby como pequenos buracos de drenagem na camada superior por onde a água desceria. Ou seja, estamos falando da corrente oceânica de redemoinho entre os 3 portões da justiça. Isso também poderia acontecer pela Mother Flame, que de acordo com essa teoria estaria localizado entre as 2 camadas de terra, influenciando as ondas e marés na superfície. A Red Line seria semelhante ao calcário da Red Wall no Grand Canyon, que foi formado devido às conchas marinhas mortas. O Oda pode inclusive ter usado essa formação rochosa de inspiração para a criação da Red Line, já que as duas são bem semelhantes e ambas são resistentes à erosão, se mantendo imponentes mesmo com o passar do tempo. A minha teoria é que de alguma forma a camada intermediária da Terra foi removida para formar a Red Line. A Terra de One Piece pode ter tido grandes depósitos de calcário em sua camada intermediária, formando o que hoje é a Red Line. Mas no que o tesouro One Piece se encaixa nisso tudo e como a Red Line dará lugar ao All Blue? Existem diversas evidências disso ao longo da história do mangá e vamos contar para vocês em detalhes até chegar ao tesouro. Primeiramente, o Oda já confirmou em uma entrevista para Mokomo Sakura que One Piece não é algo abstrato, mas sim uma recompensa física. Roger não levou One Piece consigo. Ele encontrou One Piece e descobriu a verdade do mundo em Laugh Tale e riu. Ele estava lá muito cedo. Ele não pôde usar a verdade ou o que encontrou lá. Em qualquer versão da sua execução, ele nunca disse uma vez que o enterrou lá. No máximo, em qualquer versão da sua execução, ele deixou o tesouro lá. Eu deixei tudo o que o mundo tinha a oferecer naquele lugar. Em algumas versões ainda, ele diz que deixou tudo no profundo deste mundo. Poderia ser porque One Piece não poderia ser levado para qualquer lugar? Poderia ser porque era muito grande? A resposta é sim, e isso são palavras do próprio narrador. Diante daquele vasto tesouro que era de fato real, Roger riu. Um tesouro vasto, algo que já invalida qualquer teoria que me fale sobre algo pequeno, singelo ou simbólico. O tesouro é gigantesco, vasto, extenso. Mas o que seria esse tesouro? Joy Boy foi o primeiro pirata como confirmado por Vegapunk. Ele era o primeiro homem que navegou pelos mares em busca da liberdade. Mas se o mundo sempre foi pontilhado de ilhas, então isso seria impossível. Se o mundo foi sempre assim, significa que as pessoas sempre navegaram em barcos ou navios como carros. Eventualmente, alguns deles teriam percebido, independentemente ao mesmo tempo, que se você navegasse e não tivesse conexão com ninguém, você não responderia a ninguém, se tornando um fora da lei ou um pirata. Simplesmente não era possível para vários deles não perceberem isso de uma vez, pelo simples fato de que a única forma de transitar entre as ilhas seria através do mar. Portanto, era impossível identificar qualquer pessoa como o primeiro pirata. Mas Joy Boy era o primeiro e temos certeza disso. Isso significa que navegar longe no mar era algo importante e que por ele ter sido o primeiro significa que navegar simplesmente não era feito antes. Mas como isso era possível? Você navega para ir em algum lugar inacessível por terra. Se você nunca tivesse navegado antes, significa que não havia outra terra para se navegar. Calma, tudo vai ficar muito claro em breve. Acompanhe meu raciocínio. O castelo onde residem os Gorosei e Imu é chamado Castelo Pangeia. Em nosso mundo, esse é o nome do continente que incluía todas as massas terrestres no início do Triássico. Seu significado, abrangendo toda a Terra. A Red Line é muito artificial para ser natural. A Grand Line tem seu equivalente na vida real, a linha do Equador, a região mais quente onde o oceano recebe mais sol e tem um clima violento. Os Calm Belt seriam representados pelas latitudes dos trópicos de Capricórnio, a região com quase nenhum vento. Mas a Red Line, uma massa terrestre que segue perfeitamente uma longitude reta, estendendo-se do norte ao sul e circundando perfeitamente o mundo em um looping perfeito, não soa muito artificial? Não temos nada desse tipo no nosso mundo. Uma montanha reversa onde a água flui para cima? É sério? E se isso tivesse sido construído? E se isso tivesse sido erguido por alguém? Imu, os 5 anciões e os dragões celestiais têm sua própria terra, a Mary Joa, colocada no topo do mundo
e seu método de destruição é elevar o nível do mar. Isso significa que eles sempre estiveram certos de que escapariam da inundação de alguma forma. Suspeito que eles poderiam criar massas terrestres. Se eles pudessem criar essas massas e escolhessem preencher o oceano nas áreas mais profundas, eles definitivamente deslocariam muita água para cima. Podemos inundar nosso próprio mundo derretendo as calotas de gelo polares, o que significa adicionarmos gelo do tamanho de um continente ao fundo dos oceanos. Se eles criaram a Red Line, que é um continente, era certo que isso faria o mesmo com o mundo deles. Essa provavelmente foi a causa do primeiro dilúvio que elevou o nível do mar inicialmente. O único suspeito que poderia fazer isso é Imu. Os Gorosei o chamaram de criador do mundo. Se ele fosse derrotado, provavelmente a própria Red Line poderia desaparecer, como foi pronunciado pelos exemplos dos poderes de Doflamingo. Ao ser derrotado, a gaiola de fios desapareceu. Se você olhar para a Grand Line, há muitos incidentes estranhos que só podem ser atribuídos aos usuários das frutas do diabo. Por exemplo, a ilha que Orochi visita pela primeira vez no pós-time skip com relâmpagos pode ter sido causada pelo usuário anterior da fruta Gorogoro. As ilhas com magnetismo próprio por alguém que tinha a fruta de Fugitora, como Little Garden está preso no passado, possivelmente pelo poder da Toki. No filme Strong World, Shiki cria ilhas flutuantes com sua fruta do diabo, e até mesmo os animais da ilha Gaimon poderiam ter sido fundidos por alguém usando a fruta Ope Ope no Mi e depois deixados lá para interagirem e se reproduzirem. E já conhecemos, é claro, a história de Punk Hazard, que é o exemplo mais recente que nós temos. A minha teoria é que o motivo pelo qual os 20 reinos se uniram para derrubar o reino antigo foi para parar os usuários de Akumas no Mi de agirem desenfreadamente e para parar a criação das frutas do diabo. Aprendemos com Vegapunk que essas frutas nascem dos sonhos e desejos, mas ainda não sabemos exatamente como elas são feitas. Sabemos que é possível cultivá-las graças aos Tontatas, então acreditamos que algo semelhante aconteceu no século vazio. O clã D, com seu chapéu de fazendeiro, o chapéu de palha, estavam cultivando frutas do diabo, coletando sonhos e os transformando em poderes. E isso é evidenciado por alguns fatores. Imu dizendo à cobra que os D esqueceram seu propósito, seu apelido, os inimigos dos deuses, pois eles roubaram a habilidade de conceder desejos dos deuses, e pelo fato de que o reino antigo era uma nação altamente avançada capaz de criar tantas maravilhas. Acredito que antes de serem chamadas de frutas do diabo, elas eram chamadas de frutas dos sonhos, justamente por concederem sonhos. Mas as pessoas levaram seus sonhos longe demais e Imu teve que inundar o mundo para se livrar delas. Houve uma guerra e quando o reino antigo e seus aliados estavam prestes a perder, eles se dispersaram e fugiram. Lembrem-se do que Vegapunk disse, não dá para saber quem estava certo ou errado nessa guerra. Alguns dos Skypions foram para a lua e os Kozuki construíram uma barreira que acabou indo contra eles e os Minks começaram a viver em Zou, dentre outros. Na verdade, eu acredito que o motivo pelo qual os Homens Peixe e os Bucaneiros são tão odiados pelo governo mundial é porque os Bucaneiros construíram a Noa, que levou o remanescente dos D e do Reino Antigo para seu esconderijo na Ilha dos Tritões. Joy Boy se escondeu nessa ilha por um tempo e prometeu levá-los à superfície, depois de lutar contra Imu. Porém, ele perdeu e tudo que resta dele é seu chapéu e Mary Joa, então ele não pôde cumprir sua promessa. Seu último ato como D foi criar a Hito Hito no Mi modelo Nika, a fruta do deus do sol, o último recurso daqueles com o nome D para trazer a liberdade ao mundo e o último obstáculo no plano de Imu. Agora Imu realmente pode ser um demônio ou começou a ser visto como tal após o dilúvio original. Daí o mito da maldição do demônio do mar. Então Imu pode estar tentando fazer isso novamente agora que ele tem a Mother Flame. E com o ressurgimento de alguém que herdou completamente a vontade de Joy Boy, surge também a iminência de outro dilúvio, a grande purificação, que é a única forma de derrotar Luffy e acabar com todos os remanescentes do clã D de uma vez por todas. One Piece sempre foi história sobre amizade, perdão, união e coexistência. Em praticamente todos os arcos, Luffy encontra pessoas oprimidas, luta contra o opressor, mas não antes de os oprimidos se unirem, se perdoarem e deixarem de lado suas diferenças e lutarem por uma causa comum, contra o seu opressor. A lição mais importante de todas é esta: perdoar os erros, esquecer as diferenças e se unir. No arco dos Tritões, Otohime apontou que o caminho em direção ao sol é parar o ódio dos humanos. O ideal dos Piratas do Sol é perdoar os humanos e libertar os oprimidos. Se o mundo está inundado agora, quem são as pessoas que são menos impactadas? Os Homens Peixe. Quem possui a arma antiga com os meios para mover a Arca Noa? Os Homens Peixe. Quem tem os meios para resgatar a todos? Os Homens Peixe. Tudo está preparado para que eles façam isso. Qual a outra maneira melhor de fazer os humanos mudarem de ideia sobre seus preconceitos contra eles, os Tritões? Exatamente, chegou a hora deles serem os que têm o poder. Tudo está exatamente onde tem que estar para que eles estendam um ramo de oliveira de esperança para um mundo inundado. Então, basicamente, concluímos que o mundo vai inundar
chegar e os Homens-Peixe vão resgatar a todos com a arca. Isso me leva a ter certeza do que é One Piece. Se o mundo inteiro vai inundar, qual é o tesouro mais valioso do mundo agora? E como o objetivo é baixar o nível do mar e trazer de volta as terras, e se houver um pedaço de terra lá embaixo, onde as pessoas possam se unir e viver livremente como um só povo? A massa de terra que se estende por todo o mundo, um único pedaço de terra. Como esse único pedaço deveria ser chamado? O governo mundial sempre tenta imitar o que o Reino Antigo foi no passado, desde seu símbolo, como já abordamos em vídeos passados, como o nome de seu castelo é referência ao próprio One Piece. Um único continente chamado no passado de Pangeia, que surgirá quando a água do mundo baixar. E se houver apenas um pedaço de terra no mundo, isso significa que há apenas um único oceano no mundo também? E como deveria ser chamado esse único oceano no mundo? De quem são os sonhos que estão se realizando? E isso não entra em conflito com o sonho de Nami. Isso fará com que o sonho de Sanji se torne realidade de uma vez, já que um Blue significa All Blue. Isso fará com que o sonho de Jinbe se torne realidade, tendo uma terra onde homens e homens-peixe coexistam em paz. Imagine o mundo inteiro dessa forma. Isso fará com que o sonho de Brook se torne realidade com a destruição da Red Line sem precisar voltar para Laboon. Há tantos sonhos se realizando que parece que tudo se encaixa perfeitamente. Esse pode ser o grande projeto One Piece, o plano de Joy Boy elaborado para acontecer em quase 1000 anos no futuro, mas que finalmente vai ser completo. E vamos ver tudo isso se realizando juntos. Agora quero ouvir de vocês, o que acham de tudo isso? Quero ler seus comentários aí embaixo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar e curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que amam essa obra. Além disso, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @canal Supernovas, para mandar suas perguntas pro próximo Supernovas Respondem. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!